O branco é um isso. Especificamente, com referência ao caso Chimbang, eu deveria dizer, em primeiro lugar, que esse caso foi exemplar para o Brasil. Ela é um caso raro de liderança feminina entre os índios. Participou das lutas para a recuperação das terras da sua tribo. Trabalha regularmente apesar da idade avançada e incerta. Um documento registra o seu nascimento em 1898 e outro em 1916. É a mãe velha e querida não apenas dos 9 filhos que teve, mas de toda a sua aldeia, porque fez muitos partos. Seu nome indígena é Fendó, que ela diz significar arma. O nome português é tão expressivo quanto ela própria. Ana da Luz Fortes do Nascimento. Uma índia lá na beira do rio chorando, que não tem mais a sua terra tão linda, que perdeu o seu abrigo, a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver. Uma índia lá na beira do rio chorando, que não tem mais a sua terra tão linda, que perdeu o seu abrigo, a sua pesca, os seus amigos, a sua maneira simples de viver. Os índios Caingangue habitavam uma grande faixa territorial que hoje compreende os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente eles ocupam frações de terras localizadas em quase todas as suas antigas áreas tribais, em número de 24. Durante o período colonial, essa população foi envolvida pelos bandeirantes que faziam incursões contra os índios Guarani no território das Missões, região abrangida pelo Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai. Os dois povos disputavam campos de caça e de coleta e pertenciam a grupos linguísticos diferentes. Os bandeirantes souberam explorar essa rivalidade, atraindo grupos Caingangue a seu serviço, como estratégia para dominar primeiramente os Guarani. Sob o regime imperial, em 1850, era criada a Lei de Terras, instrumento mascarado como projeto desenvolvimentista que estabeleceria a colonização estrangeira. A lei determinava o aldeamento, ou mais exatamente, o confinamento dos indígenas para aumentar o volume de terras públicas,
e seriam impropriamente consideradas devolutas. Na verdade, atendia aos interesses das classes dominantes, facilitava a acumulação e a especulação, ao mesmo tempo em que excluía índios, caboclos e pequenos agricultores brancos. No período republicano, o domínio das terras foi transferido para os estados. Em Santa Catarina, o governo tratou apenas de negociar as terras com as companhias colonizadoras, ignorando a existência dos indígenas e a própria lei, que previa a criação de reservas. A chamada colonização do Oeste e ainda está para ser devidamente estudada e desvendada nos seus meandros, não é? Como companhias colonizadoras, depois da Guerra do Contestado, dominaram essa terra, não é? E com a conivência de autoridades em Florianópolis. E neste cenário, tanto os índios foram altamente prejudicados, como foram prejudicados, por exemplo, os caboclos que haviam participado da Guerra do Contestado, ou que não tinham nada a ver com a Guerra do Contestado, mas que eram ocupantes sem documento, não é? Eram apenas poceiros. Toda essa gente foi expulsa e ficou no cenário, digamos assim, de prestador de serviço, de mão de obra, para os que estavam chegando. Então, é evidente de que o caso Chimbangue é um caso exemplar para se compreender as incongruências da nossa formação histórica. O todo Chimbangue tem uma população de 300 pessoas e ocupa somente a metade da sua área, que totaliza quase 2.000 hectares. A outra metade será ocupada quando o governo federal indenizar os atuais moradores ou providenciar o seu reassentamento. Situa-se na margem esquerda do Irani, um afluente do rio Uruguai, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Foi o último refúgio de uma comunidade perseguida e humilhada pelos comerciantes de terras que os tratavam como intrusos, com a conivência das autoridades estaduais e federais. Segundo historiadores e antropólogos, o povo caingangue habitava a região desde tempos imemoriais. Primeiramente, eles foram vítimas da colonizadora Lucy Rosa e Companhia, que empregava bugreiros e jagunços para expulsá-los. Depois, os algozes foram os irmãos Trentin, em fins dos anos 40. De posse de 2/3 da área, que dividiriam em vários lotes, eles profanaram o cemitério dos índios, transformando-o em campo de pasto e de aguada. Os lotes foram vendidos a pequenos agricultores, vindos do Rio Grande do Sul, descendentes de alemães e de italianos. Esses colonos não eram especuladores e fizeram compras de boa-fé, mas por medo e preconceito, também empregaram violência e impuseram humilhações aos índios, como destruição de lavouras e incêndio de moradias. Para sobreviver, os caingangue fizeram plantações, inclusive para agricultores que ocupavam as suas terras, e trabalharam para madeireiras e produtores de erva mate. No início dos anos 80, a ditadura militar agonizava, mas continuava como desde que usurpou o poder em 1964. Insensível às grandes causas populares como a reforma agrária e a questão indígena. Nesse período, com o apoio de várias entidades solidárias, dentre elas o Conselho Indigenista Missionário, os caingangue levaram sua luta para o plano político. Foi aí que se conheceu Ana da Luz, a Fendó, uma testemunha indesmentível do sofrimento do seu povo. Mulher de muitas vigílias e greves de fome para defender os seus direitos. No Dia Internacional da Mulher, Ana da Luz foi homenageada na Câmara Municipal de Chapecó. A Constituição Brasileira de 1988
reconheceu o direito dos indígenas às terras ocupadas tradicionalmente, considerando nulas quaisquer transações feitas com elas.